Neste vídeo estarei explicando o que é uma função logarítmica. Para entender o que é uma função logarítmica, primeiro precisamos entender o que é um logaritmo. Um logaritmo é o equivalente a uma potência. Se lê logaritmo de A na base B é igual a x. Transcrevendo isso para uma potência, seria B elevado, B que é a base elevado a x, que é o resultado, que é o logaritmo, resulta em A, que é o logaritmando. Explicando isso de uma outra forma, o logaritmo é o número, o expoente, ao qual a base deve ser elevada para resultar em A, que é o logaritmando. Para que o logaritmo seja verdadeiro, precisamos atender a três critérios. O A, que é o logaritmando, precisa ser maior que zero. O B, que é a base, precisa ser também maior que zero. E B, que a base precisa ser diferente de 1. Atendido a esses critérios, temos um logaritmo verdadeiro. Continuando, vamos a um exemplo. Log de 8 na base 2 é igual a quanto? Para saber isso, basta relembrar aquilo que eu acabei de falar. O logaritmo de um número é o número ao qual uma base deve ser elevada para resultar no logaritmando. Ou seja, 2 é a base. A qual número devo elevar esse 2 para resultar em 8, que é o logaritmando? Bom, se você relembrar do assunto de potência, sabemos que 2 elevado a 3 é igual a 8, pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então sabemos que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Vamos a outro exemplo. Log de 9 na base 3. Nós sabemos que 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, o log de 9 na base 3 é igual a 2. Acho que assim fica mais fácil de entender. Então, agora que entendemos o que é um logaritmo, devemos dar uma passada rápida na estrutura de uma função para entender o que é uma função logarítmica. Qual a estrutura de uma função? A estrutura de uma função é f de x é igual a A, onde f de x é a imagem, ou seja, y, e x é o domínio, esse x aqui embaixo. Sendo x essa linha horizontal e o y essa linha vertical. E aqui colocaremos os pontos em que ligam o domínio e a imagem. Esse é o gráfico padrão de uma função. Agora, como aplicamos logaritmo em uma função? Lembrando que esse A aqui é onde colocamos a fórmula da função. E é justamente nele que colocaremos o logaritmo, ficando assim. Temos f de x é igual a log de x na base b. Vamos a um exemplo. Vamos apagar aqui. Temos f de x é igual a log. Vamos escolher uma base para esse número. Vamos colocar 2, que é um número fácil de calcular. E aqui será o x. Será o domínio que vamos colocar. Vamos lá. Vamos escrever uns números. 1, 2, 4, 8. Vamos calcular esses 4 números, que serão fáceis de calcular para mostrar como funciona o cálculo de um logaritmo. É bem simples. Basta colocar... Vamos começar com 1. Basta colocar esse 1 no lugar do logaritmando. Então ficará log de 1 na base 2. Qual é o log de 1 na base 2? Nós sabemos que todo número elevado a 0 resulta em 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Logo, temos log de 1 na base 2 é igual a 0. Vamos para outro número. 2. Log de 2 na base 2. Ora,
qual número elevado a 2 é igual a 2? 1, pois qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então temos o log de... temos o número 2 do domínio é igual a 1. Agora vamos ao 4. Basta substituir esse 2 por um 4. Log de 4 na base 2. Sabemos que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o log de 4 na base 2 é igual a 2. Já estamos vendo o padrão aqui. 1 é igual a 0, 2 é igual a 1, 4 é igual a 2. Sabemos que aqui vai dar um 3, né? Sem nem fazer o cálculo. Mas vamos fazê-lo. Aqui seria um 8. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Nós fizemos esse cálculo antes, nós sabemos o resultado. Agora, acho que já deu para entender como é que se calcula a função logarítmica. Agora fica a dúvida. Onde isso é aplicado? Afinal, nós estamos aprendendo isso e nós estamos aprendendo isso. Nós devemos aplicar em algum lugar. Bem, isso é bastante usado nas finanças. Por exemplo, no cálculo de juros compostos. Mas uma aplicação bem mais interessante para se mostrar aqui é a escala Richter. Para quem não sabe, a escala Richter é uma escala feita por Richter e Gutenberg, no qual mede a magnitude de um terremoto com base na amplitude das ondas sísmicas em milímetros, que é o A, T, o tempo em segundos desde o início das ondas primárias até a chegada das ondas secundárias, e M é o resultado desse cálculo de logaritmos, que é a magnitude do terremoto. Aqui temos a fórmula M, que é a magnitude, é igual a log de A, que é a amplitude na base 10, mais 3 vezes log de 8 vezes T, que é o tempo na base 10, menos 2,92. Esse cálculo foi feito, essa fórmula foi feita arbitrariamente por esses dois indivíduos, com o intuito de medir de uma maneira útil de ser lida a magnitude de um terremoto. Vamos a um exemplo de como se calcularia isso. Bom, basta escrever primeiro essa fórmula. Vamos lá. M é igual a... M é o resultado. Log de A. Vamos escolher a amplitude. Vamos colocar 100 para ser um número fácil de calcular. 100 na base 10. Mais 3 vezes outro logaritmo. Log de 8 vezes. Vamos escolher um tempo. Acho que 30 segundos é um tempo razoável. Na base 10 novamente. Menos 2,92. Tá aqui nossa fórmula prontinha já com os valores substituídos. Vamos lá. Primeiro vamos calcular os logaritmos. Log de 100 na base 10. Qual número elevado a 10 resulta em 100? Nós sabemos que é 2, pois 10 vezes 10 é igual a 100. Então temos M é igual a 2 mais 3 vezes, vamos calcular o segundo logaritmo. Para isso precisamos primeiro calcular essa multiplicação que está entre parênteses. Quanto é 8 vezes 30? 8 vezes 30 dá 240. Então basta substituir. Ficará log de 240 na base 10.
menos 2,92. Temos aqui. Vamos calcular esse logaritmo logo para termos só os números. Ficaria 2 mais 3 vezes... Vamos lá. Esse cálculo vai dar um número real como resultado. Então vamos usar uma calculadora para acelerar o processo. Vou usar a calculadora do Google. Como usamos ela? Clicamos em log. Vejam que aqui não tem uma base. Nós podemos escolher a base ou deixar vazia. Eu vou deixar vazia porque quando a base é vazia, a calculadora considera sempre que a base é 10. Então vamos colocar 240, que é o nosso logaritmando. Esse número entre parênteses é o logaritmando. E a base é vazia, então vai ser um 10 aqui. Logo nós temos 2,38. Esse é o logaritmo de 240 na base 10. Esse 0, 2, 1, 1, 2, 4, por aí vai, vou ignorar, porque é um número bastante pequeno. Podemos dizer que ele é um número insignificante. Então vamos arredondar para 2,38. 2,38 menos 2,92. Vamos lá. Tá perto, hein? Só tem números agora. Chegou o fim dos logaritmos. Vamos realizar essa última multiplicação. Quanto é 3 vezes 38? Vou acelerar aqui as coisas. Vamos lá. Opa. 2,38 vezes 3, 7,14. Temos aqui 7,14. Esse é o resultado dessa multiplicação. Menos 2,92. Agora só temos adição e subtração. Como aqui temos um mais 2 e aqui temos um menos 2,92, nós podemos simplesmente cortar esses dois aqui. Agora temos 7,14 menos 92. Então temos m menos 7,14 menos 0,92. Isso. Faltou um 4 aqui. Então basta subtrair 7,14 de 0,92. Vamos lá. Quanto daria? Vai dar 6,22. Aqui temos a magnitude do terremoto, 6,22. Ou seja, o resultado de toda essa fórmula aqui, usando as incógnitas que eu disse, que é a amplitude das ondas sísmicas em milímetros, tempo em segundos desde o início das ondas primárias até a chegada das ondas secundárias, nós temos a magnitude do terremoto, que é a terceira incógnita, que é 6,22. Aqui fizemos um cálculo clássico da escala Richter. Agora, o que esse número significa? Isso é um terremoto forte ou fraco? Devemos temê-lo? Como saber isso? Bom, tem uma tabela que diz qual é a força desse terremoto baseado no número. Temos aqui. Essa é a tabela da Wikipedia. E ela que vamos usar para analisar esse terremoto. Aqui temos a descrição, que varia desde microsismos até extremo. Os efeitos e a frequência que eles acontecem no mundo. Vamos lá. Nós tivemos um 6,22,
Isso significa que é um terremoto que está entre 6 e 6,9, ou seja, um terremoto forte. Um terremoto forte pode ser destruidor em áreas habitadas no raio de até 160 quilômetros em torno do epicentro. Lembrando que o epicentro é o ponto onde o terremoto aconteceu, ponto central. E acontece em média 120 vezes por ano. Aqui temos outras frequências, outros efeitos e outras magnitudes. Vamos pegar os extremos, microsismos. Microsismos não são perceptíveis pelos humanos e acontecem 8.000 vezes por dia, um número bem elevado, e nós nem percebemos. Isso vale para magnitudes inferiores a 2. E o extremo, que é acima de 10. Isso não tem nenhum registro de um terremoto de uma magnitude tão alta assim na história da humanidade. Por isso, a frequência é desconhecida. O maior que temos é entre 9 e 9,9, que acontece uma vez a cada 20 anos e é capaz de devastar zonas num raio de milhares de quilômetros em torno do epicentro. Bom, por ser uma função logarítmica na base 10, nós temos que a cada 1 ponto de magnitude, a força do terremoto aumenta em 10 vezes. Por isso que eles se tornam tão fortes, variando números tão pequenos. Veja, tinha um microsismo em 2.0 até um terremoto gigantesco em 10. Ou seja, esse terremoto que conseguimos aqui, que é forte, em 6 a 6.9, em 7 ou 7.9, seria 10 vezes mais forte. E assim sucessivamente. O importante é 10 vezes mais forte que o grande. E aqui que entra a parte da função logarítmica nesse cálculo. Porque ele vai sempre ficando 10 vezes mais forte. E assim vamos criando o gráfico da função. Podemos pegar vários terremotos e analisar a diferença entre cada um deles. Claro que não vamos fazer isso aqui porque levaria muito tempo. Bom, com isso acho que já deu para entender como uma função logarítmica pode ser aplicada no nosso dia a dia. É claro que nós não fazemos cálculos de escala Richter todos os dias, mas nós sabemos como calcular uma escala Richter agora. E caso você queira trabalhar com isso, você já sabe como fazer. Aqui são as referências que utilizei na confecção desse trabalho. E com isso eu termino a explicação dessa aula. Obrigado pela atenção de todos e tchau!